Comentário aos Gálatas. Introdução. Eu trabalhava numa loja que vendia pneus. Era o office boy da empresa. Naquele tempo, os bancos possuíam filas enormes. Uma hora na fila do banco era pouco. Eu aproveitava para ler a minha Bíblia de bolso durante todo esse tempo. Era o ano de 1997. Lá estava eu dia após dia lendo minha Bíblia na fila dos bancos. Eu passava aquele tempo lendo Romanos, Hebreus e Gálatas. Por incontáveis vezes eu lia e relia todos esses livros na esperança de entender. Naquele tempo, não havia disponível Bíblia de estudos ou pregações de ensino a respeito de tais cartas. Então, me debruçava na Bíblia, tentando entender o que lia dia após dia. Foi depois de ler mais de 20 ou 30 vezes a carta aos Gálatas que comecei a perceber a gravidade do que estava acontecendo lá. No entanto, ainda não entendia que vivíamos hoje o mesmo problema, o Evangelho misturado. Demorou muito tempo e passei por muitas coisas para chegar ao ponto de enxergar o Evangelho de Jesus Cristo como hoje. Foram muitas experiências, incontáveis horas de leitura e estudo que me proporcionaram ver com clareza o que Paulo estava claramente declarando aos Gálatas. São apenas os 5 primeiros versículos de Gálatas. Mas não se iluda, existem incontáveis verdades atreladas a cada palavra inspirada pelo Espírito Santo. E procurei garimpar algum ouro desses versículos. Creio ter conseguido expor coisas maravilhosas da graça de Deus. Hoje, dia 12 de julho de 2021, posso deixar nas mãos dos meus amados irmãos esse trabalho que demandou dias, meses e anos para ser construído. Espero que seja degustado por todos que desejam viver a Cristo e somente a Cristo. O objetivo desse estudo que está em suas mãos é tirar toda a mistura do Evangelho e deixar só o Evangelho e nada mais. Tirar a religião e seus métodos e deixar somente aquele que é o centro de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Espero que seja proveitoso. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Agradecimento. Quero agradecer a Deus Pai por me dar a sede e a fome de sempre conhecer mais e mais do seu reino, por me capacitar, me instruir, me ensinar e me conduzir por sua palavra, por todas as madrugadas escrevendo, lendo, meditando, estudando, por me dar a condição de viver para isso. Obrigado, meu Senhor Jesus. O texto do estudo, Gálatas 1:1-5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo se apresenta, Gálatas 1:1. A carta começa com uma apresentação do apóstolo e uma defesa de seu apostolado. Já o conhecemos muito bem, é o maior homem do Novo Testamento, certamente. Maior em obras do que todos os outros apóstolos, 1 Coríntios 15:10. Natural da Cilícia, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, Filipenses 3:5. Era um judeu com cidadania romana, falava várias línguas, possivelmente o hebraico, o aramaico e o grego. Talvez tenha começado seus estudos aos 5 anos. Com 13 anos, há tradições que dizem que ele estudou em tempo integral, tendo um rabino para ensiná-lo nessa corrente.
Possivelmente, com 21 anos, foi estudar com Gamaliel, um grande erudito da lei, e se formou no farisaísmo aos seus pés. Seu zelo pela lei lhe fez um feroz perseguidor da Igreja de Cristo. Filipenses 3:6. Entrou em casas e prendeu cristãos. Atos 8, 1-3. Deu voto para que fossem mortos. Atos 26:10. Consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos 8:1. As vestes de Estevão ficou com ele. Atos 7:58. As palavras do discurso de Estevão lhe feriu o coração. Atos 9:5. A oração do apedrejamento caiu sobre Saulo. Atos 7:60. E ele ficou turbado. Não se conteve com a morte do diácono cheio do Espírito Santo e pediu cartas de autorização para ir até Damasco, prender os que se diziam da seita do caminho. Atos 9:1-2. No meio do seu percurso de ódio, teve um encontro que mudou sua vida, seu tempo e todos os outros tempos posteriores. Jesus apareceu com forte luz e caiu do seu cavalo, ficou cego. Atos 9:3-8. Pela primeira vez ouvi a voz do seu futuro Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Foi aí que se converteu. 3 dias de jejum e oração na casa de Judas, na rua chamada Direita. Atos 9:11. Ananias, um dos discípulos que estavam na lista de Saulo, é comissionado a orar por ele. E ao orar, ele é curado e em seguida cheio do Espírito Santo. A sua conversão não foi bem vista a princípio. Ele teve que fugir por um cesto e ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, possivelmente tendo as revelações únicas que teve a respeito do mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. 1 Coríntios 2:7. Depois, ficou mais uns 11 anos em Tarso, no anonimato. Atos 11:25. Barnabé lembra-se do ex-perseguidor e o busca para Antioquia da Síria. Atos 11:25. Ali se destaca por ensinar o caminho e profetizar. Atos 13:1. É em Antioquia que foi separado pelo Espírito Santo, juntamente com Barnabé, para o apostolado. Atos 13:1-2. Daí fez 3 viagens missionárias que abalaram o mundo todo. Atos 17:6. Paulo é o escritor de Gálatas. Seu nome é Saulo, vem de Saul, o rei que reinou em Israel, da mesma tribo de Saulo, a tribo de Benjamim. Saulo é o seu nome hebraico e Paulo, seu nome grego. O livro de Atos termina com sua prisão em Roma. A tradição diz que foi solto e pregou em Roma. Foi culpado, juntamente com Pedro, pelo incêndio em Roma provocado pelo próprio imperador. No ano 68, morreu decapitado. 2. Apóstolo. Gálatas 1:1. Paulo é o autor dessa epístola. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. No grego, tem um significado de uma pessoa delegada, um embaixador, um comissionado, um mensageiro, um enviado. Nem sempre Paulo foi um apóstolo. Ele começou como mestre, depois foi pastor e por fim profeta em Antioquia. Depois desses estágios é que ele veio a ser um apóstolo. Um apóstolo é um homem capacitado por Cristo com os 5 ministérios. Efésios 4:11. Ele tem a capacidade para ensinar, pastorear, evangelizar, profetizar e operar edificação sobre o corpo de Cristo com muita eficácia. Um apóstolo tem também os recursos dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:4. Todos, ou quase todos os dons, operam no ofício do apóstolo. Assim sendo, é um homem de muitos sinais e milagres. Paulo era um apóstolo por excelência, porque operava nele todas essas capacidades. Desta forma, em todas as suas cartas, se apresentava como um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não é um dos 12 apóstolos do Cordeiro, foi chamado como um abortivo, fora de tempo. 1 Coríntios 15:8. Além de Paulo, há muitos outros homens chamados de apóstolos nas Escrituras, mas nenhum com a primazia dos 12 apóstolos de Cristo. Paulo era um homem que foi delegado pelo próprio Cristo.
Ele foi um embaixador de Cristo aos gentios e judeus e às nações. Paulo foi comissionado a pregar o evangelho a judeus e a gentios e a padecer pelo nome do Senhor. Atos 9,16. Ele foi enviado com a mensagem da graça, com o mistério que foi revelado a ele, as boas notícias do plano de Deus, as novas da salvação. Um enviado pelo Espírito Santo, Atos 13, 1 e 2, com oração e imposição de mãos pela igreja de Antioquia. 3. Reticência. O texto está em parênteses, Gálatas 1:1, indicando que não consta em alguns dos manuscritos originais. O que podemos entender? Não podemos tirar o crédito das palavras em parênteses, por não estar em alguns originais, pois sua mensagem é plenamente comprovada por muitas outras escrituras. A mensagem em parênteses não confronta nenhuma outra parte das escrituras. Ao contrário, é corroborada por muitas outras. Assim sendo, devemos dar crédito igual à mensagem entre parênteses, ainda que não esteja contida em algum dos escritos originais. Existe a sugestão que a mensagem entre parênteses foi acrescentada por alguém ao longo dos séculos. No entanto, tal suposição não deve abalar nosso crédito com o texto. Ao contrário, o texto é verdadeiro e canonizado. Por isso, sigamos. 4. Não da parte dos homens. Gálatas 1:1. Essa é a primeira epístola de Paulo, provavelmente escrita no ano 48 ou 49 depois de Cristo. O teor da carta é forte. Paulo não está para brincadeira. Há um incômodo claro no apóstolo. Ele faz uma saudação muito curta e com um tom alto de descontentamento. A situação das igrejas da Galácia mexeu com o espírito de Paulo. Suas palavras são duras e transmitem uma autoridade apostólica dada por Cristo. Ao que tudo indica, ele estava sendo desrespeitado entre as igrejas daquela província. Os rabinos da lei chegaram e estavam transtornando a vida dos membros dessas igrejas. Ele não tinha autoridade dada pelos homens. Sua autoridade não vinha de rabino algum, vinha de Jesus Cristo. Seu apostolado não vinha da estrutura da lei mosaica, vinha do plano da graça de Deus. Ele foi bem enfático, num tom agressivo. Sou apóstolo, não da parte de homem algum, seja um judeu da lei ou um grego da filosofia. Na verdade, Paulo estava revoltado com cristãos que viviam a lei e implantavam a lei no lugar da graça de Deus. Isso causou um efeito devastador em Paulo, a ponto de escrever a carta mais violenta da sua vida. Possivelmente estava sendo desrespeitado por membros da igreja de Jerusalém e principalmente pelos judaizantes. Ele é enfático: nenhum homem me deu autoridade, eu a recebi de Cristo. 5. Nem por homem algum. Gálatas 1:1. Não era apóstolo da parte de nenhum homem, e nem era apóstolo por privilégios de algum homem. Era apóstolo da parte de Jesus e por meio de Jesus, excluindo qualquer homem. Era quase um desabafo que Paulo fazia ao iniciar essa carta. Não havia concessões na sua chamada, não havia dúvida alguma também de seu chamado. Ele falava com ousadia que era apóstolo, e esse apostolado tinha sido dado por Jesus Cristo. Nas entrelinhas, Paulo estava falando que os judaizantes que vieram implantar a lei aos Gálatas eram falsos mestres e apóstolos que tinham recebido a autoridade dos homens, diferente dele, que estava revestido do apostolado dado por Cristo. 6. Mas por Jesus Cristo. Gálatas 1:1. A fonte de seu apostolado era o próprio Filho de Deus. Em outros textos, ele diz que a ele foi entregue o dever de anunciar a palavra entre os gentios.
Atos 9:15. Era firme em dizer que o evangelho que pregava foi-lhe dado por uma revelação, Romanos 16:25, que não aprendeu de homem algum, mas do próprio Cristo, Gálatas 1:15-24. Ele replica as mesmas palavras que Jesus pronunciou na ceia, sem nunca ter andado com Cristo, 1 Coríntios 11:23-25. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, 1 Coríntios 11:23. Sua ousadia é tamanha no Espírito Santo que manda aos coríntios que sejam seus imitadores, como também ele era de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Sua certeza de Cristo era tamanha que disse: não vivo mais, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Escreveu um maravilhoso hino em Romanos 8:31-39, dando testemunho de si mesmo que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Não era dificultoso para Paulo dizer que era apóstolo por meio da chamada de Jesus Cristo. Foi bem isso que Deus disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome entre os gentios e os reis da terra. Atos 9:15. Poderia alguém contestar seu apostolado? Sim, os judaizantes, os homens da lei, pervertiam as igrejas desrespeitando a Paulo. Mas Paulo nunca se dobrou. Ao contrário, ele dizia: são hebreus os que me perseguem? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, e eu ainda mais. 2 Coríntios 11:22-23. Hoje temos Paulo como um dos maiores homens das Escrituras. No entanto, no tempo dele, ele não era unanimidade. Em muitas ocasiões, defendeu seu apostolado com muita eloquência e jamais permitiu ser desonrado. Era por Jesus Cristo seu chamado e seu apostolado, e ele provava por meio de lutas incríveis que passava pelo Evangelho e também por revelação de sabedoria divina que recebeu de Cristo. Paulo viu Jesus, Atos 9:3-4. Foi ensinado por Jesus, Efésios 3:3. E isso lhe dava autoridade de dizer: Paulo, apóstolo da parte de Jesus Cristo. 7. E por Deus, Pai, Gálatas 1:1. Ele foi além, disse que era apóstolo por Cristo e por parte do próprio Deus. Com palavras fortes, Paulo estava deixando claro que sua obra tinha o aval da Trindade. Era o Espírito Santo que lhe confirmava o chamado por parte de Jesus e do Pai. Sou enviado por Jesus e pelo Pai. O que falo por Jesus e pelo Pai. O que ensino por Jesus e pelo Pai. Era uma verdade tamanha que seus escritos ultrapassaram os tempos e hoje estão tão vivos quanto o próprio Cristo é vivo. O que Paulo vai defender nessa carta é o evangelho da graça, que estava sendo perturbado por um evangelho misturado com a lei. Desta forma, Paulo começa a carta mostrando sua autoridade divina, com o fim de que as igrejas da Galácia tivessem arrependimento, parassem de seguir os judaizantes e voltassem ao evangelho da fé e da graça, centrado em Cristo e em sua obra redentora. 8. Que o ressuscitou dos mortos, Gálatas 1:1. Quem ressuscitou a Cristo? O Pai. O Pai mandou o Espírito ressuscitar o Filho, Romanos 8:11. A morte, o corpo de Jesus, não pôde deter, Atos 2:24. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4:25. Isso quer dizer que ao morrer estava levando a nossa culpa, e ao ressuscitar estava nos dando a liberdade, fazendo-nos justos. Na morte dele, temos a parte negativa que nos envolvia, vencido, o pecado. Mas na ressurreição, temos a parte positiva da sua obra, nos deu o dom da justiça. Romanos 5:17.
e nos fez justos para andarmos em novidade de vida. Romanos 6,4. O Evangelho não apenas trata de pecados, como a lei fazia muito bem. O Evangelho trata da justiça, para sermos livres. O Evangelho de Paulo não era sobre os 10 mandamentos, nem sobre dias, ritos e atos do próprio homem. O Evangelho de Paulo era baseado no Cristo que morreu, mas acima de tudo e de todos, ressuscitou para a glória do Pai. A pregação da igreja primitiva era acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Atos 4:33. Em toda a igreja havia abundante graça. Isto porque, ao falar da ressurreição, a justiça de Cristo se manifesta, e com a justiça de Cristo presente, a graça aumenta. A nossa absolvição está na cruz, mas nossa posição em Cristo está na ressurreição. A ressurreição nos leva a estar assentados juntamente com Cristo. Efésios 2:6. Eu posso mandar alguém pagar um boleto em meu nome, dando-lhe o dinheiro necessário para tal. O indivíduo pode pagar o boleto, mas só saberei do pagamento quando ele voltar com o boleto quitado. Jesus pagou o boleto, quitou a dívida do homem na morte, lá na cruz, mas só saberíamos por comprovação que ele venceu caso ele voltasse com o boleto da dívida quitada. Por isso, tinha que ressuscitar, para provar que na cruz venceu as mortes, o pecado e Satanás. Ao ressuscitar, estava com o comprovante de quitação em suas mãos. Está consumado. João 19:30. A ressurreição mostra a sua vitória. A morte revela a justiça de Deus, mas a ressurreição revela que venceu tudo e a justiça de Deus, porque ele ressuscitou, pode ser dada a nós. Romanos 5:1-2. Nas entrelinhas, Paulo estava dizendo que não estava pregando a lei, pois se pregasse a lei, é como se Cristo não tivesse morrido, e muito menos ressuscitado. Por estar pregando da parte de Deus e da parte de Cristo, e esse Cristo ressuscitado, é possível pregar um evangelho que abunda em graça, em favores capacitadores, com abundância. Deus tirou seu Filho de entre os mortos, porque a morte não podia comportá-lo em seus domínios, com o fim de ressuscitar os mortos para a glória de Deus. Tessalonicenses 4:16. A lei mata, 2 Coríntios 3:7. A lei mantém na morte. Na lei não há direito à ressurreição, apenas a continuar morto. Mas Cristo é o primogênito dentre os mortos, e nós seremos ressuscitados e glorificados à sua imagem, porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6,14. Com tudo isso, Paulo está pronto para se opor à religião que tomou o lugar de Cristo em Gálatas. O ensino dos judeus cristãos, que não queriam abandonar a religião do judaísmo, prejudicou ferozmente a liberdade da igreja. A religião não liga a Deus. A religião não gera vida, apenas morte. A religião gera obras da carne, mas o evangelho é da parte de Cristo e de Deus, que ressuscitou a Cristo e gera milagres. Gálatas 3:5. Vida no Espírito. Romanos 8:6. E paz. Romanos 8:6. Assim sendo, Paulo não defendeu seu apostolado dizendo que era apóstolo da parte de Moisés, ou de Elias, ou da lei, mas defendeu o apostolado que é segundo Cristo, e esse ressuscitado. Paulo, antes de Cristo, era um doutor da lei, o homem de Moisés, mas agora ele é doutor da graça, homem de Cristo. Paulo era um religioso exemplar antes de Cristo. Depois se tornou um ministro vivo da graça. 2 Coríntios 3:6. A religião estava assolando os Gálatas, como tem assolado nossas igrejas hoje também. Precisamos, como Paulo, erguer nossa voz e pregar o evangelho de Paulo, que é segundo Cristo. Desempoeirar as epístolas e ensinar a doutrina dos apóstolos. Paulo faz isso em Gálatas. Pregou o retorno
a graça.